Oi, Oi, pessoal! pessoal! Que felicidade poder retornar aos nossos encontros e terapias. Quanto tempo, hein? Sim, já estava com saudade de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, o seu Francisco e a Dona Amélia estamos aqui para realizar mais um bate-papo informativo sobre a doença de Parkinson, com uma pessoa bastante especial. É com imenso prazer que convido para o nosso bate-papo a professora Suhaila, que é a coordenadora do nosso grupo GPFIM. Ai, Amélia, aproveitando a presença da professora aqui conosco, já gostaria de tirar uma dúvida. Chico apressadinho como sempre, né? Professora, para a gente começar então, você poderia nos explicar o que é a doença de Parkinson? Oi, seu Francisco, oi, Dona Amélia e a todos os nossos queridos e queridas pacientes do GPFIM. Muito obrigada por esse convite e por esse bate-papo tão importante e agradável. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso e ela acomete uma região bem específica chamada substância negra. E essa região está localizada no nosso mesencéfalo. Essa região contém neurônios que produzem uma substância muito importante, chamada dopamina, que é um mensageiro químico essencial para a comunicação entre os neurônios, especialmente os neurônios relacionados aos nossos movimentos. Então, por uma razão ainda desconhecida, esses neurônios começam a sofrer alterações e diminuem consideravelmente a produção da dopamina, dificultando a comunicação entre as células nervosas, que, como consequência, irão produzir diferentes sinais e sintomas. Professora, a partir de qual idade as pessoas podem desenvolver a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população mundial, atrás apenas da doença de Alzheimer. Ela acomete todas as raças, todas as classes socioeconômicas, tem maior predomínio no sexo masculino e em pessoas com idade superior a 60 anos. A prevalência, ou seja, a chance de desenvolver a doença, aumenta com a idade. Entretanto, 5% das pessoas com Parkinson foram diagnosticadas antes dos 40 anos de idade, de modo que ela também pode acometer pessoas mais jovens, sim. Professora, mas o que pode causar essa doença? Bem, seu Francisco, a causa da doença de Parkinson ainda é desconhecida. O que nós sabemos é que ela é uma doença multifatorial. E o que isso quer dizer? Que ela envolve fenômenos intrínsecos relacionados à nossa predisposição genética e também ao próprio processo do envelhecimento, e a fatores extrínsecos relacionados, por exemplo, com fatores tóxicos ambientais, como exposição persistente a pesticidas, herbicidas, produtos químicos industriais e também, por exemplo, utilização de água de poço. O papel exato da influência dos fatores ambientais no desenvolvimento da doença ainda é incerto, mas a associação entre a predisposição genética e alguns fatores ambientais leva a uma reação em cascata que é capaz de danificar os neurônios que, como eu disse para vocês, moram na substância negra e produzem aquele neurotransmissor tão importante chamado dopamina. E quais são os sintomas que a doença de Parkinson pode causar? Dona Amélia, embora a doença de Parkinson seja mais comumente diagnosticada por suas manifestações motoras características, uma ampla variedade de sinais e sintomas fazem parte do quadro clínico dessa doença. Por exemplo, mesmo antes do diagnóstico médico, às vezes muitos anos antes de descobrir que o indivíduo está com doença de Parkinson, sintomas como alterações do olfato, depressão, alterações do sono e disfunções autonômicas podem estar presentes. Os sintomas motores clássicos e os mais facilmente reconhecidos são lentidão dos movimentos, que é um fenômeno conhecido por bradicinesia,
que brade significa lento e cinesia significa movimento, ou seja, movimento lento, rigidez muscular, tremor e instabilidade postural, que é sinônimo de déficit no equilíbrio. Então, para fazer o diagnóstico médico de doença de Parkinson, obrigatoriamente o paciente tem que apresentar a lentidão, que é a bradicinesia, com pelo menos mais um dos sintomas que eu citei, ou rigidez, ou tremor, ou déficit no equilíbrio. Então, fora esses sintomas motores bem conhecidos, sintomas considerados como não motores também podem fazer parte dessa doença tão complexa, como alterações cognitivas e alterações do sono, por exemplo. Por que nós fazemos as coisas de forma mais lenta que as pessoas que não têm doença de Parkinson e muitas vezes sentimos nosso corpo mais rígido? Os movimentos são realizados de forma mais lenta porque a presença da bradicinesia gera um decréscimo na velocidade e na amplitude, que é o tamanho do movimento. Essa lentidão é normalmente sentida nos braços e nas pernas, mas também pode ocorrer no tronco e na face. Por isso, os movimentos da mímica facial também podem ficar reduzidos. Já a sensação do corpo mais rígido ocorre porque os músculos estão naturalmente mais tensos, de modo que quando a articulação é movimentada, há uma resistência contra essa movimentação. Esses dois sintomas ocorrem porque a privação, a falta da dopamina, não permite que as áreas que controlam o movimento lá no cérebro e que são dependentes da dopamina funcionem de forma eficaz. E qual é a característica do tremor de quem tem Parkinson? O tremor na doença de Parkinson é caracteristicamente um tremor de repouso e ocorre nas extremidades, principalmente nas mãos. Entretanto, também pode acometer o pé e a mandíbula. Outro ponto importante de observar é que geralmente o tremor é unilateral. Ao longo da doença, esse tremor pode passar para o outro lado do corpo, mas normalmente ele é mais predominante no lado onde iniciou os sintomas, e esse tremor que é caracteristicamente de repouso, ele pode tornar-se um tremor de ação, que aparece durante o movimento também. Importante ressaltar que ele piora em situações de ansiedade. E aqui, seu Francisco e Dona Amélia, eu queria ressaltar uma coisa importante. Nem tudo que treme é doença de Parkinson e nem todo paciente com doença de Parkinson apresenta tremor. Como eu disse para vocês anteriormente, o sintoma determinante para o diagnóstico da doença de Parkinson é a lentidão, a bradicinesia, e tem paciente que não apresenta tremor. Então, por isso, a doença de Parkinson ela é classificada em dois subtipos principais. Aqueles em que os pacientes predominam os sintomas de bradicinesia e rigidez são chamados de subtipo rígido acinético, e aqueles que predominam o tremor são chamados de subtipo tremor dominante. E como fica o equilíbrio e a capacidade de caminhar de quem tem a doença de Parkinson, professora? O equilíbrio e a marcha também podem estar comprometidos na doença de Parkinson. As áreas que controlam o movimento, em especial os movimentos automáticos, que são aqueles que a gente nem precisa pensar enquanto realizamos, estão prejudicadas. Então, o equilíbrio e a marcha terão a sua performance negativamente afetadas. Além disso, a redução da flexibilidade do tronco, as alterações posturais e a medicação utilizada podem, ao longo do tempo, prejudicar ainda mais o equilíbrio e a marcha. Deste modo, ações antes realizadas de forma simples, como se manter estável contra a ação da gravidade, iniciar e interromper a marcha, caminhar em diferentes velocidades, mudar de direção, transpor obstáculos, passar em locais estreitos, por exemplo, podem se tornar difícil e aumentar os episódios de congelamento, que são fenômenos conhecidos por freezing, e também aumentar o risco de cair. Além desses sintomas que você chamou de motores,
quais outros sintomas a doença de Parkinson pode causar? Além desses sintomas já citados, outros sintomas conhecidos por sintomas não motores podem estar presentes. Nós podemos dividir esses sintomas em 3 grandes categorias. A primeira categoria é aquela que abrange as disfunções autonômicas, evidenciadas, por exemplo, pela dificuldade em deglutir, pela constipação intestinal, as alterações urinárias, como a urgência em fazer xixi, a presença de muitas micções durante a noite e a incontinência urinária. A segunda grande categoria é aquela que abrange os distúrbios do sono, evidenciado pela insônia, sonolência diurna excessiva, o paciente que tem muito sono durante o dia. À noite, ele tem um sono muito fragmentado, com vários despertares durante a noite, presença de sonhos vívidos, pesadelos, com muita movimentação na cama durante o sono. E o terceiro grande grupo, que é aquele das disfunções neuropsiquiátricas, de comportamento e os transtornos do humor, representados, por exemplo, pela disfunção cognitiva, como uma desatenção ou déficit de memória, apatia, ansiedade, depressão, dor e fadiga, sentindo um cansaço físico e mental extremo. Então, é importante que o paciente e os seus familiares conheçam esse grande conjunto de sinais e sintomas que podem ocorrer, mas que não necessariamente vão ocorrer sempre e em todos os pacientes. Caso ocorra, este conhecimento permitirá que esses sintomas sejam detectados com rapidez, tratados e adequadamente acompanhados. Professora, às vezes me sinto ansiosa, outras vezes triste, ou incapaz de sentir prazer nas coisas que antes eu gostava de fazer. Isso é devido aos sintomas neuropsiquiátricos que a doença pode causar? Isso mesmo, dona Amélia, pode ser sim em razão dos sintomas que eu apresentei para vocês. Entretanto, é muito importante uma rede de profissionais para o devido suporte a cada um de vocês, porque cada um de vocês é um ser único e a doença se expressa, se manifesta de forma singular em cada um. Por isso é tão importante o acompanhamento adequado para que vocês possam ter conhecimento sobre a doença, possam conhecer os detalhes sobre o tratamento, que vocês sejam capazes de lidar da melhor forma com cada um dos sintomas dentro da sua realidade e obter uma rede de suporte estruturada para amenizar, suavizar qualquer tipo de sofrimento que possa aparecer na caminhada de enfrentamento da doença. E esse é o objetivo principal do nosso grupo, caminhar junto com cada um de vocês. Bem, eu adorei a nossa conversa hoje. No próximo bate-papo eu vou abordar um pouco mais sobre o diagnóstico e as diferentes formas de tratamento da doença de Parkinson. Então, um beijo, seu Francisco, um beijo, dona Amélia. Muito obrigada a todos os nossos pacientes queridos aqui presentes e especialmente obrigada pelo carinho e pela confiança em nosso trabalho. Tchau, tchau! Nossa, esse bate-papo com a professora foi muito esclarecedor, não foi, Amélia? Demais! Acredito que através dessa conversa conseguimos nos informar e atualizar de maneira mais objetiva sobre a doença. Com certeza, Amélia. Só temos a agradecer à professora por toda a ajuda e suporte. Aliás, já estou ansioso pelo próximo bate-papo. Sim, eu também. Obrigado, professora! Pessoal, com isso, infelizmente, encerramos esse nosso incrível encontro de hoje. Ah, que saudade que estava de fazer esse bate-papo com vocês, viu? Esperamos encontrá-los numa próxima. E lembre-se de estarem sempre se cuidando ao máximo nessa pandemia, hein? Tchau, Tchau, pessoal!